E aí, galera? Essa é uma sugestão de trabalho interdisciplinar sobre o tema carnaval, com os sextos anos. Então, eu coloquei aqui algumas habilidades de cada disciplina e habilidades que conversam entre si, de acordo aqui com uma realidade minha, próxima, mas que pode ser aplicada em várias cidades do Brasil. Então, em português, a habilidade é essa aí, ó. Escrever palavras com correção ortográfica obedecendo as convenções de língua escrita. Em matemática, reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices, ângulos e desenhá-los. Em arte, analisar criticamente, por meio da apreciação, usos e funções de diferentes gêneros da música tradicional e da música folclórica local. Em história, inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar mudanças e permanências desses patrimônios ao longo do tempo. Em geografia, analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando sequências de fotografias. Em ciências, identificar e relatar o uso de materiais e objetos mais utilizados no cotidiano e associar as escolhas desses materiais às suas propriedades para o fim desejado, como, por exemplo, a dureza de determinados materiais em aplicações da infraestrutura de casas. Em educação física, diferenciar os conceitos de jogo e esporte. E em inglês, interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa. Então, na nossa sequência didática, a gente colocou 4 fases, 4 etapas. E a primeira delas é a etapa da exploração. Então, a gente começaria com os professores de História e Educação Física, apresentando uma marchinha de carnaval bem conhecida, que é a marchinha Aurora. Então, os professores de História aí podem usar bastante a criatividade para refletir sobre essa questão do patrimônio. O que é patrimônio? Relacionar o conceito de patrimônio com o conceito de propriedade e puxar esses dois conceitos até chegar no patrimônio imaterial e no patrimônio material, que são os prédios, no caso aqui da nossa cidade, que tem um centro histórico. E, enquanto isso, a galera da educação física vai refletindo sobre o carnaval e a profissionalização desse carnaval brasileiro, principalmente com relação ao preparo físico dos profissionais do carnaval. Então, o carnaval não é um jogo, mas existe uma competição. Daí a importância de ter uma educação física para que essa prática seja de qualidade. Num segundo momento, os professores de arte e ciências vão conduzir a etapa da investigação, que seriam, no caso de arte, relacionar as marchinhas com a estética e a ética, né? Então, não só a marchinha Aurora, mencionada na aula anterior de História, mas as marchinhas, de maneira geral, né? Que são uma característica importante do carnaval local, aqui na nossa cidade. Enquanto isso, o professor de ciências vai refletir sobre os materiais usados, né, nas estruturas do centro histórico da cidade, onde acontece o carnaval de marchinhas. Então, cada professor tem a liberdade de preparar a sua aula da maneira como quiser, mas o importante é que em todas as fases, principalmente nessas duas primeiras, os alunos consigam levantar questionamentos sobre esse assunto. Então, trazer curiosidades, trazer experiências. Então, é importante que os professores deixem que os alunos falem sobre o que eles pensam, sobre o que eles construíram até esse momento da vida deles, né, sobre o carnaval. Seria interessante também que, a partir da próxima etapa, solucionar e avaliar, que os alunos pudessem trazer materiais de casa. Isso pode ser, a gente pode pensar em fotografias, a gente pode pensar em vídeos, a gente pode pensar em notícias e outros materiais. Agora eu vou explicar o que são as próximas duas etapas. Então, na terceira etapa, no caso de matemática, a intenção seria reconstruir o centro histórico com figuras geométricas. Então, seria que o professor trouxesse uma vista aérea da cidade e, a partir do conhecimento de matemática, o professor fosse junto com os alunos, né, construindo essa vista aérea. Então, os alunos eles poderiam trazer fotos que eles encontrassem do centro histórico, memórias, né, recordações, e a maneira como eles enxergam a cidade, né, para fazer essa reconstrução. E na aula de geografia, um jogo da memória, no qual os pares são fotografias antigas e atuais. Então, os alunos eles poderiam fazer esse processo de maneira conjunta, de maneira paralela. Então, na aula de geografia, eles poderiam relacionar as fotos antigas com as fotos locais, bem no reconhecimento mesmo do lugar onde eles moram.
E na aula de matemática eles fariam a reconstrução desses locais, a partir do conhecimento aí das figuras geométricas. A finalização desse trabalho poderia ser nas aulas de português e inglês. Então a intenção seria que, uma vez que eles conheceram o centro histórico, conheceram a importância desse centro histórico e a importância de eventos que acontecem e aconteceram nesse centro histórico, como por exemplo o Carnaval, eles consigam produzir uma sinalização bilíngue, favorecendo o turismo internacional na cidade, que já acontece. Então seria importante que eles valorizassem isso e conseguissem relacionar aí esses temas ao turismo e a importância de o turista vivenciar essa experiência, não só de conhecer o espaço físico da cidade, mas também conhecer o seu patrimônio imaterial, que foi o foco da primeira abordagem lá nas aulas de História e de Educação Física. É só uma dica, pode dar certo, pode não dar, mas o importante é a gente tentar. Vamos fazer juntos?